módulo 6, ensino médio, matemática, questão 6, pirâmide. Então aqui, determine a área total de uma pirâmide regular, cuja altura é 15 centímetros. Então, se a gente voltar aqui, ó, a altura vai ser esse valor que sai aqui do meio da base e vai até lá a ponta, que é esse vértice aqui, ok? Isso seria a altura. Para a gente calcular a área total, a gente soma a área de cada um desses pedaços. Então, eu somo a área da base, que é 1 quadrado, com a área dos 4 triângulos. Então, a área da base ela é simples de encontrar, que é só fazer comprimento vezes largura. Como é um quadrado, comprimento e largura são iguais. Então, 16 vezes 16, aí você acaba de resolver. Ok. Para calcular a área da base, eu já ensinei a fórmula, que é a fórmula da área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Eu aqui adotei o seguinte, que quando a gente observa aqui essa figura, o que nós temos? Nós temos aqui, vamos usar a ideia dessa figura aqui, ó, só para a gente entender o raciocínio. Se aqui tudo é 16 no nosso caso, então só esse pedaço vale metade. No caso nosso vai valer 4. Então, 4 não, 8, desculpa, porque o inteiro é 16, igual falou aqui. Falou que a nossa altura vale 15. Eu tenho que saber o valor da altura desse triângulo que está deitado, porque essa aqui, esse 15 é a altura da pirâmide, mas aqui você tem que entender que aqui é como se esse triângulo estivesse mais ou menos assim, tombado. Então, essa altura que é de 15 não é a altura da figura, a altura dela é essa aqui, né? Que é isso que a gente chamou de A para a gente calcular. Então, A ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Somou, deu 289, então A é igual a raiz quadrada de 289. Aí vocês podem resolver que, se eu não me engano, isso aqui é um exato. Aí vocês veem aqui o valor do A que vocês encontraram, vocês colocam aqui, multiplica por 16. Depois divide por 2, você vai ter o valor da área de um triângulo só. Para calcular a área total, você vai pegar o resultado daqui, área da base, mais 4 vezes essa área que você achou aqui. Por quê? Isso aqui é o valor de um triângulo só. Nós temos no total 4, tá? Então, por isso que aqui eu multipliquei por 4. Feita essa soma, você chegou à resposta. Aqui, nós vamos fazer de forma parecida com a questão anterior, só que aqui é uma figura composta. Isso aqui se chama um octaedro, que é a junção de duas, né, no caso, pirâmides de base quadrada. Então vamos lá. O que foi dado para a gente? Sabendo que a pedra tem 6 milímetros em todas as arestas, então todas as linhas aqui é de 6, tá? Primeira coisa que a gente precisa, o que eu vou fazer o raciocínio aqui? Vou calcular o volume de uma figura, né, de como se fosse uma figura, depois o resultado eu multiplico por 2, tá? Como que eu calculo o volume de uma figura? Eu faço a área da base, então a área disso aqui, vezes a altura dessa figura, tá? Então a área da base é simples, vai ser 6 vezes 6. Então a gente calculou, prontinho. Agora eu preciso calcular a altura. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou achar aqui a diagonal dessa base. Então, diagonal, imagina que está lá o desenho e o quadrado. 6 por 6, diagonal é essa linha que sai de uma ponta superior à direita e desce para a ponta inferior à esquerda. Então, é essa linha que corta na diagonal mesmo.
Para calcular ela, como que eu faço? D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, resolvendo, no final, eu descobri que é raiz quadrada de 72. Aqui eu só retirei o número que tem potência 2, né? Porque quando você tem um número que dá para ficar ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele pode sair, né? Porque aqui é como se fosse 6 ao quadrado vezes 2, né? Então, quando ele está ao quadrado, lembra que eu ensinei? Aí o 6 sai, está aqui, o 2 ficou preso, ok? Por que que eu fiz isso? Porque para mim calcular a altura, eu preciso formar essa figura aqui dentro, que vai formar aqui, ó, do meio até nessa ponta. Aqui na vertical vai ser a altura, e isso daqui vai ser a nossa hipotenusa, que aí eu consigo calcular a altura dessa pirâmide. Então aqui tudo é 6 raiz de 2, metade disso é 6 raiz de 2 dividido por 2, né? Que vai dar 3 raiz de 2, porque 6 dividido por 2 dá 3. Então é esse pedacinho aqui. O H eu não sei, então eu vou pôr o H mesmo. E aqui a gente sabe porque falou que todas as arestas valem 6. Então, 6 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 3 raiz quadrada de 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36. H ao quadrado já está pronto. Aqui, como tem dois elementos e entre eles tem uma multiplicação, o que nós temos? 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 é como se um cancelasse com o outro. Então, saiu o número 2. Então, o 3 virou 9 e continua multiplicando aqui, que virou 2. Ok? Então, aqui você acaba de resolver, vai encontrar o valor do H. Só lembrar que você pode escrever como H ao quadrado é igual a 36 menos 18. Para calcular esse volume, você vai fazer a área da base, que você achou aqui, vezes a altura. Tá, isso você vai achar o volume de uma figura, uma só. Como você quer o volume aqui todo, o volume final, né? Você vai fazer duas vezes o volume de uma figura apenas, ok? Esse daqui nós chamamos de tronco, porque igual quando você corta uma árvore, né? Você tira um tronco que é a ideia de um pedaço. Aqui eu tirei esse pedaço aqui e sobrou esse de baixo, que a gente chama de tronco também, que é um pedaço da figura. Então, uma peça de cristal tem a forma de medida da figura abaixo. Qual é o volume do cristal empregado para fazer essa peça, se a altura dela é de 15 centímetros? Okay? Então, quando se fala altura, é a altura na vertical, tá? Não é essa altura, digamos assim, dessa figura tombada, de ser tipo essa linha assim inclinada, tá? Então, essa figura ela é composta de duas bases, a base maior e aqui em cima a base menor, né? Eu chamei aqui de B a área aqui embaixo, né? A área dessa base maior. E aqui em cima eu chamei A de base aqui, né? Da base superior, digamos assim, né? Que seria a base menor. Então, chamei de A essa área aqui e chamei de B essa área aqui de baixo. Como que eu cheguei a essa área? Comprimento vezes largura. Como que eu chego nessa área aqui? Comprimento vezes largura. Então, a área de A é 30 vezes 30. 30 vezes 30. E a área de B é o que? 40 vezes 40. E a altura que foi informado para a gente é 15. O tronco ele tem uma forma só dele, que é o que? H, que é 15, dividido por 3, vezes o A, que é quanto? 900, mais
raiz quadrada do resultado de 900 vezes 1.600, né? Então, você vai multiplicar o 900 por 1.600, colocar aqui dentro, calcular a raiz, mais o b, que é o 1.600. Resolveu isso daqui, depois multiplicou pelo resultado de cá, você tem o volume total desse tronco. Então, essa parte de pirâmide vai até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.